Alô, alô, minha gente, tudo bem? Eu vou sair de quadro aqui só um pouquinho, enquanto vocês vão se arrumando. Deixa eu molhar um pouco, encher esse chafariz. Tem 4, 5 aqui em casa. Eles atraem os passarinhos. Enquanto isso, eu quero pedir a você que se prepare para me fazer a pergunta que você queira fazer, tá bom? Qualquer pergunta. E convide aí o pessoal que não sabe, porque eu não avisei, eu estaria no ar ali no nosso YouTube, eu estaria no ar respondendo, falando, pregando na parábola do rico e do Lázaro, na nossa sequência de Mateus. Mas aí, como as pessoas ficaram doentes, nós tentamos fazer só eu e a Clarinha, e eu ainda não estou bem também de saúde. E aí tentamos, mas vimos que nós iríamos precisar de muita ajuda técnica para terminar, e eu decidi só recomeçar tudo no dia de amanhã. Aí fazendo aqui, dando uma molha enchida nesse chafariz com os passarinhos. Daqui a pouco vão estar por aqui, eles adoram. Para eles é um spa, isso tudo aqui. E você que está por aí, a gente está sem conversar há algum tempo, pode trazer as suas perguntas, tá bom? E a gente vai conversando. Vai ser um prazer para mim. Deixei aqui, deixa eu enrolar a mangueira. Pronto. Ótimo. Então vamos lá. Como é que vocês estão? Eu vou entrar em casa. Entrar em casa, sentar no meu cantinho, aqui no lugarzinho de todo dia, no meu lugar mais íntimo fora a minha cama. É esse cantinho que eu tenho aqui e que eu gosto muito, que me faz muito bem. Mas e aí? O que vocês querem conversar? Como saber se tem um ministério, ou seja, viver para Deus? Ministério, meu filho, é uma palavra que significa serviço. Não significa nada além de serviço. É que para você, ministério é essa coisa eclesiástica do cristianismo, é ser um diácono, um presbítero, um pastor, um pregador, alguma coisa do gênero que bota você no palco, no público, ou que dá a você controle sobre um grupo, obreiros, células. Vocês ficaram com a cabeça totalmente condicionada. Mas a palavra ministério significa serviço. É servir as pessoas. Não é servir recortando papel, botando envelope em cartas de igreja, varrendo o chão, isso aí é outra coisa. Mas ministério é serviço, qualquer tipo de serviço. Você sai de casa, vai a um hospital visitar pessoas, ouve dizer que tem gente doente, que está sozinho, você vai vê-las e cuida delas e ora por elas. Você está fazendo o seu ministério. Você ouve pessoas com amor e ora por elas, você está fazendo o seu ministério. O ministério deveria ser o todo da vida. Quando você sai para trabalhar honestamente, ganha seu dinheiro, faz o seu esforço, você está praticando o seu ministério, o seu serviço. Você está servindo a empresa, o grupo, ou a autarquia, ou a firma, e dali você tira o dinheiro para alimentar seus filhos, sua esposa,
ajudar seus pais, pagar escolas, faculdades, cuidar da própria vida, do seu plano de saúde. Tudo isso é ministério, é a vida. O problema é que o cristianismo transformou essa palavra em algo aplicado exclusivamente aos profissionais religiosos, aos sacerdotes do templo e aos que trabalham naquele entorno. Aí virou uma coisa totalmente descaracterizada, tá bom? Bom, tem mais alguém aqui, o Lindbergh, fala, Caio, tudo bem? Faz um breve comentário. Não tão imperfeito o quê? O Espírito Santo, que é perfeito, ele habita dentro de nós ou nos conduz? É claro, meu filho. Deus nunca procurou perfeição. Se o Espírito de Deus, para habitar em alguém, precisasse de perfeição, ele não habitaria ninguém. Vocês têm dificuldade de se enxergar, não é? E olham em volta, você acha o quê? Que porque o cara usa uma calcinha apertadinha, um tênis caro, um relógio Rolex caríssimo, está lá em cima no palco com um spotlight correndo atrás dele, com alguém controlando para onde ele anda, para um lado e para o outro, agitado naquele palco, é que aquilo ali é que é o negócio de Deus, é que aquilo ali é que é a manifestação de uma pessoa de Deus, e que ele deve estar cheio do Espírito Santo, porque ele grita muito, pula muito, se sacode muito. Tem um dom de comunicação grande, ele poderia ser um excelente camelô, apresentador de auditório, promotor de shows, mas na maioria das vezes eles não sabem nada do Evangelho, nem de Jesus, eles só repetem chavões, frases feitas, e vocês ficaram com a cabeça tão condicionada, a lavagem cerebral foi tão grande, que você fica pensando que aquele indivíduo que está fazendo ali tudo contra Jesus e dizendo tudo que Jesus disse que não era para ser proclamado, nem feito, nem praticado, é a pessoa cheia do Espírito Santo e você não. Então, por favor, aprendam isso. Até quando vocês vão viver assim? O João Pimpim pergunta, quando a gente é um macário, isso já é um ministério? Isso é um ser. Você acompanhou comigo? Você deve ter acompanhado Mateus, exposição do Sermão do Monte aqui no YouTube, que eu estou fazendo há 2 anos e 6 meses. Mateus 1:1 até Mateus 20. Eu passei pelo capítulo 5, Sermão do Monte, 5, 6 e 7. Expliquei no capítulo 5, durante mais de uma semana, quase 10 dias, o que era o macário, bem-aventurado. E não é ministério, é um ser. Bem-aventurado é o humilde de espírito, são os que choram, são os pacificadores, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça. Portanto, isso tudo não tem a ver com fazer. Vocês ficaram adoecidos pela ênfase do voluntariado explorado dentro da chamada igreja, do indivíduo que se oferece para fazer. E aí, tanto mais quanto você faça, se ocupe, se canse, mais você é dito como sendo alguém útil para Deus, para a igreja. Você é útil para o pastor, que é uma mão de obra gratuita, gostosa, barata e voluntária. Agora, não necessariamente isso tem nada a ver com o fato de você ser um bem-aventurado. Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa na máfia, em grupos criminosos diversos, nos mais variados grupos humanos e torcidas organizadas, e não são macários. A palavra macário, usada lá como bem-aventurado, significa feliz espiritualmente. Então, para ser um macário, você tem que ser uma pessoa espiritualmente plena, cheia. O humilde de espírito é aquele que não para de aprender
e que tem um contentamento em aprender mais, 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 mais. Essa é a verdadeira prosperidade, esse é o verdadeiro Macário. O manso de coração, que não é um molenga, um banana. Não, a palavra grega usada designa um cara que tem um poder enorme e se controla. Esse é o manso. Não é o impotente, é o hiperpotente, mas que decide exercer a sua consciência, controlando a sua potência e colocando-a a serviço das pessoas do mundo com felicidade, com contentamento, com alegria, com privilégio, com boa vontade. A mesma coisa os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Eles são pessoas da paz, que constroem pontes, que reconciliam outros, que não divulgam mentiras, fake news, fofocas, que não querem separar famílias, nem amigos, nem tampouco piorar a situação dos inimigos. Eles não estão aqui para criar agravos a mais no mundo, mas para chamar as pessoas à reconciliação. Eles são os Macários, os filhos de Deus. Isso não é uma coisa de fazer. Eu tenho um livro escrito há muitos anos, que é fruto de uma quantidade enorme de palestras que eu fiz nos anos 80 e 90, foi publicado no início dos anos 90, chamado A Crise de Ter e de Ser. Se você entrar aí na Amazon e procurar A Crise de Ser e de Ter, Caio Fábio, você vai achar, tá bom? É isso, João Pimpim. Aqui, Caio, desde criança, frequento igreja, porém nunca consegui entender o que eles falavam para mim, que não fazia sentido, entrava em um ouvido e saía pelo outro. Porém, você é como se falasse para mim o que eu já sabia. É o que eu ouço há 52 anos, embora não soubessem. Quando eu falo, é que fica tudo tão óbvio que a pessoa fica com a sensação de que já sabia. Você pré-conhecia aquilo na sua consciência, mas sem elaboração, sem nenhuma organização mental, sem uma reflexão com começo, meio e fim. Você apenas intuía que o que você ouvia não estava certo. E quando você me ouviu, você disse, esse cara diz tudo que eu penso, como eu estou ouvindo isso há 52 anos, há meio século que eu ouço isso. E era o quê? Porque eu sei que as pessoas sabiam daquilo antes? Não. Elas só intuíam que elas sabiam que o que ouviam estava errado e elas intuíam a respeito do fato de que, se fosse certo, tinha que ter uma outra linha de emoção, de sentimento, de pensamento e de conclusão, mas elas não sabiam nem por onde começar, nem tirar o fio da meada. Aí eu venho e digo assim, com toda facilidade, simplicidade e alegria feliz, com tanto contentamento de simplificação da verdade, que você diz, uau, era isso que eu sempre pensei. E eu fico feliz, porque é sinal de que eu estou pregando o Evangelho, porque o Evangelho sempre encontra, preste atenção, o Evangelho sempre encontra o que pré-existe na gente e a gente não sabe elaborar, nem explicar para nós mesmos o nível do nosso descontentamento com o que é ensinado de forma errada e a alegria que a gente tem quando ouve pela primeira vez alguém dizendo o que eu digo a minha vida inteira. Mas isso pré-existia em você porque o Evangelho pré-existe em todo mundo. Todo mundo sincero, todo ser humano de boa vontade, quando ouve o Evangelho genuíno, sincero e puro a primeira vez, diz, uau, foi isso que eu sempre criei. Embora ele não soubesse de nada do ponto de vista
das razoabilidades e das racionalizações, mas o coração dele sempre soube que a verdade, se um dia ele ouvisse, ela teria que ser do jeito que ele agora ouviu, agora entendeu e agora avaliou. Aí vem a Ana Cristina, 2010, aqui embaixo, e diz, fala sobre a salvação dentro de outras religiões. A salvação não está dentro de religião nenhuma. A salvação está em Cristo. Cristo é que passeia pelo mundo inteiro. Como diz o apóstolo João, na primeira epístola de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, ele diz que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Todo homem. Todo homem significa todo homem. Não é todo homem de Judá, nem todo homem sionista, nem todo homem semita, nem todo homem que mora em Jerusalém, nem todo homem de sinagoga, nem todo homem de igreja, nem todo... Não. Todo homem, foi João que falou isso, morando lá entre os greco-romanos, provavelmente já residindo em Éfeso ou Mileto, foi uma região da Ásia Menor, onde ele passou muitos anos antes de ser exilado na ilha de Patmos, e o diálogo dele era com os pagãos. Por exemplo, quando ele diz, no início do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, isso não caiu do céu assim na cabeça dele. Não foi uma revelação. Isso já tinha sido dito 500 anos antes de João por Tales de Mileto. Foi ele que disse que no princípio havia um verbo, que significa a palavra do sentido, a palavra do significado, a palavra da razão criadora, a palavra da sabedoria criadora, o sentido criador e causal de todas as coisas. Foi Tales de Mileto e outros da sua geração, contemporâneos dele, que trouxeram essa percepção 500 anos antes de João. João, como não era bobo nem nada, olhou, viu e disse, que perfeição, perfeitamente coadunado com quem Jesus é e com o que o Evangelho ensina. Agora, é Jesus, o Cristo vivo, que não depende de cristão judeu nem messiânico, nem de judaísmo, nem de cristianismo, nem de islamismo, nem de budismo, nem de kardecismo, nem de nada disso. Ele ressuscitou mesmo, é que você não crê nisso, né? A igreja só crê que Jesus tem alguma coisa a dizer ao mundo se algum pastor sair gritando igual um doido por aí, em geral sem pregar nada que seja evangelho. Mas não, eu creio no Cristo que peita Paulo na porta da entrada da cidade de Damasco. Eu creio no Cristo que se revela a quem quer, quando quer, do jeito que quer, que manda recados a quem não sabia, dizendo, sai correndo agora atrás de uma carruagem, porque tem um homem castrado, eunuco, da Etiópia, que tem sede e fome de Deus. Vai lá e explica o evangelho para ele, Filipe. E eu sei que é assim, não só por causa do Novo Testamento, mas porque aconteceu comigo e acontece. Toda hora Deus fala para alguém me procurar. E eu acho isso um privilégio maravilhoso. Já acho um luxo Deus dizer para alguém, olha, procura o Caio, como foi o caso do anjo que falou com o centurião Cornélio, lá em Cesareia Marítima, no litoral de Israel hoje em dia, dizendo, procura Pedro, que ele vai te contar palavras de vida que vão trazer luz para toda a tua casa. Isso acontece comigo de vez em quando. Pessoas que sonham, que nunca me viram antes, mas só me viram uma imagem na internet ou na televisão, aí sonham, ó, procura aquele cara que ele vai te falar palavras de vida. Isso acontece desde que eu tenho 18 anos de idade, eu estou com 70, a caminho dos 71. Então, Cristo está vivo.
Ele entra nas mesquitas, nas sinagogas, até nas igrejas, entra em todos os lugares, entra nos bordéis, ele visita os hospitais, ele entra nas sessões espíritas, ele se revela aos espíritas. Eu tenho sido procurado por tantos espíritas recebendo revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Agora mesmo eu recebi um convite muito honroso para no ano que vem. Eu poderia ir esse ano em setembro, mas eu é que não vou conseguir, não tenho agenda esse ano. Mas no ano que vem, em setembro, a Flórida e a Nova York pregar para um grupo de 10 casas espíritas que querem me ouvir pregar o Evangelho puro e simples que eu prego todo dia aqui e querem ouvir. Assim como tem pais de santo, mães de santo, que vêm, me procuram, e alguns deles já me pediram para eu batizá-los. E eu não faço proselitismo de religião nenhuma, mas é Jesus que está vivo e ressuscitado. Você não acredita nisso, né? Eu creio. Eu creio. É por isso que a minha parceria com ele é tão poderosa. Eu creio que ele está livre e solto no mundo, visitando casas de indianos, de hindus, de confucionistas, de zoroastristas, de maoístas, de seres humanos na terra inteira. E olha, não é uma coisa que eu passei a crer de uns aninhos para cá. Eu já me converti crendo assim. Um dos meus maiores problemas na minha conversão, quando meu pai me perguntou o que seria, o que eu achava que seriam os maiores problemas, eu falei, olha, pai, o problema número 1 que eu vejo são as mulheres. Eu tenho uma facilidade extrema com elas e elas têm um carinho e demonstram um desejo de aproximação de mim desde que eu sou criança. Isso só cresceu muito no curso da minha vida. E eu não posso negar que eu as acho exuberantemente belas e lindas. Eu peço a Jesus, agora que eu me converti, que me dê bom senso, equilíbrio, pureza, santidade, que me salve da luxúria, da manifestação de lust, de qualquer que seja o desejo cobiçoso, equivocado, carnal. E foi a coisa mais simples para mim. Eu realmente não sofri. Comecei a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a pregar, a testemunhar em todo lugar. E elas vinham de fio dental, dirigindo as motos, senta aí, gostoso, que eu vou te levar para o mato, quero te pegar. Gente de todo tipo, eu nunca dei a mínima, passei batido a minha vida inteira. Segunda coisa que eu disse a meu pai, que ia ser uma grande dificuldade para mim, era a igreja. Falei, papai, pior do que as mulheres é ter que me congregar com um monte de gente muito limitada, que é muito, desculpe a expressão, burra, e nem quer aprender. Isso dá um trabalho. Eu tenho que conviver com isso, é onde eu estou buscando, tomando ar por canudinho para aguentar a religião. E até porque eu não creio como eles creem. Eu creio que Jesus está livre. Eu não creio que Jesus se deixou confinar pelos paredões dos templos nem das igrejas. Eu creio que Jesus está falando. Eu vi Jesus se revelar aos meus amigos hippies antes de eu me converter, amigos meus na penitenciária que tiveram revelação de Deus sozinhos antes de eu me converter, gente a mais variada do mundo inteiro, histórias que eu ouvia, e não eram histórias de crente, eram histórias de pessoas de fora. E eu já me converti com uma inconformação. Eu não podia crer que o índiozinho lá da minha terra, que não ouvisse falar a informação sobre Jesus, se morresse ia para o inferno dos crentes. Eu nunca aceitei isso. Então a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano
foi sobre o que Deus fez, faz e sempre fará fora das instituições religiosas. Isso foi um problema para eles, mas eles é que pediram 3 vezes para me ordenar pastor. Eu falei, vivam com esse barulho, é assim que eu creio. Eu estou pregando na televisão já há alguns anos assim. E as pessoas estão se convertendo assim. E vocês pediram para me ordenar assim. E eu não tenho nenhuma negociação a fazer. Eu não tinha, com 19 anos de idade, imagina-se hoje, velho, com a convicção enraizada lá no trono da graça, eu tenho alguma opinião a mudar a esse respeito. Aí alguém me pergunta aqui, Caio, muito obrigado pelo seu tempo, de nada, Deus te abençoe, e também a me ajudar, Alexandre Barreto, Deus abençoe, Bolsonaro na cadeia, vocês são muito toscos, sabia? Bolsonaro na cadeia, Gideoti, Gueiros na Papuda, acho tudo isso deplorável, meu filho, você entrar aqui, isso não é o tema, aí você vem na sua cabecinha, dodói, só pensa nessas coisas. Eu sinto muito pela lavagem cerebral que vocês receberam, muito, muito, muito. Uma tristeza para mim ver que vocês são assim. E que pena, o seu nome aqui é Júnior, Ed Júnior Braga, tristeza, Ed Júnior. Você tenha se tornado uma pessoa com a cabecinha menor do que a de uma ameba. Faz isso não, meu filho. Faz mal para a sua mente. Obrigado, Alexandre Barreto. Caio, você é singular. Vamos lá ver a minha mensagem. O que você acha da Maranata ficar perseguindo os meus? Acho patético, né? É aquela Maranata de Vitória, no Espírito Santo, que já me processou 2 vezes, porque eu disse que aquilo ali era uma casa mal assombrada. Eu acho patético. Eu já os conheço há 45 anos, mais ou menos, desde que meu amigo pastor Alcides, lá em Niterói, me introduziu aos pensamentos da Maranata de Vitória, que eu os acompanho com tristeza. Aconteceu tanta coisa feia lá. Aí o Fabrício Douglas, Douglas, diz, Caio, como faço para te presentear com uma camisa do Instituto Caldeira Solidária? Rapaz, eu realmente não sei, porque eu não costumo dar o meu endereço aqui, porque senão a minha vida vira uma antessala do inferno, né? Às vezes em que eu dei o meu endereço aqui, todas as vezes, olha o que veio de gente. Vinha gente do Sul, do Ceará, de Pernambuco, de Piauí, do Norte Extremo, do Brasil Central. Chegou a vir gente até de fora do país apertar aqui, tocar o sino da minha porta e dizer, Jesus me falou que eu tinha que vir aqui para morar com você. Eu tive disso, não apenas aqui em Brasília, eu tenho tido isso desde Manaus, desde que eu tinha 18 anos de idade. Minha vida foi cheia disso. Então, hoje eu tomo cuidados básicos, porque é tão desagradável quando isso acontece. Algumas pouquíssimas vezes eu peguei e acolhi as pessoas que raramente eu vi que precisavam de uma ajuda, e algumas delas eu botei morando comigo tempos. Em Manaus até anos, depois no Rio de Janeiro também. E aqui algumas eu abriguei por 3, 4, 5 anos, mas 95% eu botei dentro do ônibus ou no avião de volta para casa, liguei para a família e falei, cuidem porque essa pessoa não está bem da mente. Então, respondendo aqui, Fabrício, eu queria te dar um endereço, mas, eventualmente, eu não sei, eu tenho que pensar, porque toda vez que eu dou meu endereço aqui, a minha mulher acaba pagando a conta, porque começam a se acumular as pessoas que chegam do nada, e aí a gente perde todo tipo de privacidade que eu possa ter. Mas
A gente vai fazer contato, tá bom, Fabrício _Douglas? E eu vou pedir para o Marcelo Cunha anotar o seu contato e ver se ele sugere um lugar para você me mandar essa camisa da Caldeira Solidária, tá bom? Beijo, obrigado pelo carinho. Kelly Leite Assis, sim, eu sinto que o Espírito Santo não habita em mim por causa do fato de eu fumar maconha. Ah, minha filha, como o Espírito Santo, o teu Espírito Santo é tão bobinho, tão fraquinho, tão sensível, tão escandalizável, um Espírito Santo tão crente, um Espírito Santo tão puritano, tão bleia, tão hipócrita. Meu Deus, desde quando maconha tem algum poder especial? Jesus disse que o que entra pela boca não é o que contamina o homem. A maconha não sai do coração, ela entra pela boca. Tanto quanto o canabidiol para tratamentos de cannabis medicinal, a mesma coisa é o trago, que tem um poder, inclusive, de cura assombroso para pessoas com Parkinson e com outras coisas assim. Medicina, muito mais do que qualquer coisa. Isso foi uma fabricação de marketing de 1933 nos Estados Unidos, quando eles substituíram o combate à Guerra Fria, que era o álcool. Eles viram que não podiam vencer o álcool, e eles já estavam com um programa montado de perseguição, aí transferiram para a erva chamada do diabo, porque eram os negros que praticavam nos Estados Unidos. E o Brasil e boa parte dos países atrasados aqui da América Latina adotaram essa política americana que lá já está em muitos estados em desuso, em total desuso. E a gente continua aqui matando e morrendo, matando muito mais gente do que qualquer droga, do que a soma das drogas. Olha, o que o álcool, que é a pior droga, cocaína, metanfetamina, heroína, picos variados, balas, bolinhas antigas, a soma disso tudo faz de enfermização físico, mental e psíquica das pessoas é infinitamente menor em número do que o combate a essas coisas produz de morte, de feridos e de aleijados, mas infinitamente. Procure as estatísticas. Aí você vai ver que para tirar uma barata que caiu na banheira, essa repressão, por exemplo, a maconha, pega da banheira a criança, os brinquedos da criança, o sabonete, o shampoo, o condicionador, a escovinha para esfregar a criança, pega tudo e joga fora pela janela com criança e tudo por causa da barata. É uma lógica tão burra, mas eu não vou me fazer compreender nunca, porque as pessoas já estão pré-condicionadas. E olha, não tem nenhuma apologia. A minha apologia aqui é uma, eu tenho uma apologia. A morte de menos pessoas nas favelas, que eu acompanho desde antes de você nascer. Eu já estava envolvido com essa questão há muitos anos. Aliás, eu fui usuário participante desde 12 anos de idade. Então eu sei de dentro e sei de fora o que isso faz. E sei a partir também de pertencimento a grupos do Estado, estudando a fenomenologia do que se poderia fazer de melhor na repressão às drogas durante décadas no Rio de Janeiro. Então, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Agora, você não sabe, e ouve só o pastor lá numa ignorância brutal, medieval, não sabe de coisa alguma, lançar vaticínios demoníacos e nem vê que eles estão estimulando infinitamente mais mortes. São policiais que não precisariam morrer, são meninos e meninas nas favelas que não precisariam morrer, são balas perdidas que não precisariam acontecer se eles apenas regulamentassem a utilização com sensatez.
Por que não fazem? Porque o lobby evangélico, o lobby católico e o lobby moralista do Congresso Nacional não permite. Mas se você conversar com eles aqui em volta da minha mesa, eu nunca encontrei ninguém que seja contra. Mesmo aqueles que, quando dão entrevistas, dizem que tem que aumentar a repressão, aqui, em volta dessa mesa, onde dezenas deles, deputados e senadores, vêm, nenhum deles, num diálogo inteligente, mantém esse tipo de ignorância herdada dos Estados Unidos, porque antes disso não havia, nem no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Isso era uma coisa que foi tratada com legalidade dos últimos 6.000 anos na Índia, 5.000 anos na China e no mundo inteiro. Isso é uma coisa que foi inventada de 1932, 33 para cá. É uma construção americana, você nem da origem dessa loucura sabia, mas fique sabendo. Também não estou pedindo para você concordar comigo em nada. Eu não estou dizendo que é o que eu acho que seria melhor, é o que eu sei. Depois de anos e anos e anos e anos de avaliação, eu sei. Então pare com isso. Se o Espírito Santo for assim, que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo leva muito a sério a mentira, minha filha. Kelly, é fofoca, é fake news, é ódio, é ressentimento, é mágoa, é implicância, é antipatia. Essas coisas que estão aí no seu coração são as que bloqueiam a chama, o fogo, o ardor, o amor, o calor do Espírito Santo em você. São essas, porque essas saem de dentro. As que entram pela fora, isso aqui não é bebida alcoólica nenhuma. Mas aqui na minha casa tem. Deixa eu ver aqui, ó. Bebida alcoólica ali no fundo, deixa eu ver se tem. Claro que tem. É porque eu bebo? Não, eu nem gosto. Eu nem gosto, mas tem Chivas aqui. Eu não tomo. Eu não tenho prazer, não me apetece. Fisicamente falando, não me faz bem. Então, eu não bebo nada. Aqui, ó, mas tem. Porque às vezes vem pessoas aqui em casa que gostam. Gostam de um 43, que é até um pouco mais tolerável para mim, mas eu não tomo mais do que um dedo e já deu, é muito doce. E eu desenvolvi uma resposta antagônica a coisas muito doces, inclusive a licores. Tem outras coisas aqui, ó, tem Absolute, que às vezes tem uns churrasquinhos aqui em casa com os meus filhos e os meus netos, especialmente 2 filhas e 2 netas minhas gostam de fazer uma caipirosca, sem nenhuma hipocrisia, que é objeto da nossa gratidão a Deus. Isso que outro dia me deram, velho barreiro, cachaça adoçada. Nunca gostei de cachaça. Eu até tomei muita cachaça quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos de idade. Tomei. Mas não era para nada, era aquela bebida do revoltado, sabe? Que eu tomava de manhã cedo, umas talagadas assim, já saí queimadão de casa, com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Mas logo eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu não gosto, na realidade eu detesto, me faz mal, então vou aos lugares, aos banquetes, aos encontros, aos jantares, os mais diversos e agradáveis, e me oferecem de tudo. Às vezes, quando o vinho é muito, muito, muito bom, tipo um Alma Viva, um Primitivo de Mandúria, eu tomo um cálice, estourando 2 cálices, porque aí eu gosto do sabor. Eu sou muito exigente, o que é uma coisa rara. Mas então, minha filhinha, voltando ao seu tema,
Não por causa da maconha, mas por causa do que você pensa. Pense bem quais são os seus pensamentos. É isso que atrapalha a vida do Espírito Santo em nós. O que você fala, o que sai pela sua boca, que é o que está no seu coração. O que você declara, como você interpreta a vida, as pessoas, os juízos, as condenações, os ódios que você carrega. Isso que é horroroso. Agora, a maconha é uma bobagem, bobagem. Eu estou falando com conhecimento de causa. Agora, tem gente que não pode. Assim como tem gente que não pode beber bebida alcoólica, tem um percentual que não é pequeno, é até bem expressivo, da sociedade humana que não pode beber bebida alcoólica porque tem uma herança alcoólatra na família. Não pode. Tem gente que não pode beber absolutamente nada. Agora, a grande maioria, a recomendação de Jesus, do Novo Testamento, é sobre moderação. É fazer tudo com equilíbrio, com moderação, nada com exagero. É o Espírito de Cristo. Ele mesmo não multiplicou, não transformou água em suco de uva. Caná da Galileia, isso é pastor mentiroso, ignorante, culto ou mal intencionado, que fica dizendo isso a você. Nunca foi verdade. Era um vinho que embriagava. Tanto é que o mestre Sala diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Que é vinho, vinho, vinho mesmo. Se você tomasse mais de 4 cálices, você já sentia aquela lombreirinha que qualquer bebida alcoólica produz. Por que você acha que na ceia do Senhor, os discípulos que tomaram a ceia com ele lá naquele cenáculo, não conseguiam ficar acordados de jeito nenhum no jardim do Getsêmani? É porque eles tinham tomado 3, 4 cálices, 3 normais da Páscoa judaica e o 4º, que era em homenagem a Elias. E aí dá sono. Você começa a vencer o sono do vinho já do 5º cálice em diante, até o 4º. Ele morga mesmo. Então, tem gente que não pode, e tem que saber quando não pode e aprender o que não pode. Agora, não fazer da sua fraqueza ou limitação físico, psíquico, orgânica ou cultural uma regra para os outros seres humanos que não tem nada a ver com isso. Para eles é como beber água. E a maioria bebe porque gosta e para logo. Então, meu Deus, como vocês dificultam a vida desnecessariamente. Caio fala sobre a salvação nas outras religiões. Já falei hoje aqui. Fala sobre o pastor Mirim. Acho que ele nem merece isso. É um garotinho mal intencionado que ficou corrompido já desde cedo, tadinho. Eu espero que um dia ele se converta ao Evangelho. É uma coisa difícil depois que a pessoa ficou com esses vícios, essas manhas, essas doenças, essas malandragens de crente. São uma das coisas mais difíceis de se vencer no coração humano, para a gente ver a conversão das pessoas. E tem outros aqui comentando, só agradecendo. Não é nada disso, certíssimo, eu não sei o que ele quis dizer. Não é nada disso, certíssimo, parece que não é nada disso, ponto, certíssimo, o quê? Mas não vou tentar. Não é um hieroglifo egípcio para eu tentar entender. O que você acha da Igreja Cristã Maranata? Já perguntaram. Caio, você está vendo o que está acontecendo em Los Angeles? Claro, eu não perco nada no mundo. Não me alieno de nada. Acompanho os jornais locais de cada lugar da Terra. Então eu dou opinião aqui que fica todo mundo dizendo, Caio não está sabendo de nada, mas eu estou sabendo o que você nem lê naquela língua para saber. Claro, além de tudo, eu tenho um amor especial pela região porque foi uma das residências mais felizes que eu tive na vida, foi na região da Grande Los Angeles, em San Bernardino County,
lá em Claremont, e onde eu estudei, também em Pasadena, onde estudei, e toda aquela região onde eu tive muita alegria de experiências familiares e com amigos. Então eu estou acompanhando todos os dias. O que o presidente Trump fez foi uma agressão, porque essas coisas não acontecem sem um pedido anterior do governador do estado. É o governador do estado, juntamente com o prefeito da cidade, que quando veem que a situação está saindo de controle, pedem essa ajuda federal. Ele atropelou tudo, foi em cima, com uma brutalidade horrenda, e só criou uma exacerbação, uma superlativização, um aumento enorme dos choques. E deixa eu te dizer o seguinte, a Califórnia não é qualquer outro estado dos Estados Unidos. A Califórnia é quase tão rica quanto o resto dos Estados Unidos da América. É por isso que às vezes você ouve a Califórnia dizer que se o Trump continuar com essas políticas tão anti-história americana, tão anti-democracia americana, tão anti-republicanismo original americano, eles estão, e de vez em quando ameaçam, se desligarem dos Estados Unidos da América, porque eles não precisam dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam mais da Califórnia do que a Califórnia dos Estados Unidos. Mas eu estou acompanhando tudo, lamento profundamente o que o Trump fez, sinceramente. Aí, o consultor performance, Caio, a iniquidade e o amor próprio, qual o paralelismo? É que quanto mais iniquidade, menos amor no coração. Quanto mais iniquidade, menos amor. Quanto mais amor, menos iniquidade. Essas coisas não andam juntos. Você não pode dizer, ai, que pessoa cheia de amor e cheia de iniquidade. Isso não existe. Onde há amor, a iniquidade morre. E onde a iniquidade seca ou cresce, o amor desaparece. E quem mais? Eu fiz uma caixinha com muitos nomes que conheço e todos os dias eu e o meu marido tiramos um nome para orar. Na verdade, é uma intercessão. O que você acha disso? Acho ótimo. Eu não tenho uma caixinha, mas eu faço isso aqui, na minha mente, todos os dias. E, Caio, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma questão da bobagem entre presbiterianos e armenianos. Isso não deveria nem ser uma questão. A única situação é a seguinte: ame a Deus, ame ao próximo e não pense em salvação, porque salvação é uma neurose angustiosa promovida pela religião para você pensar com medo no seu presente, no seu futuro, todos os dias da sua existência. Por isso é que fica essa pergunta sobre salvação todo dia, se você perde, não perde. Aí vem os presbiterianos fatalistas radicais, dizem que não, uma vez salvo, salvo para sempre, você pode aprontar o que você quiser, se tornar a pessoa mais indizível da vida, que você está selado e acabou. Chega nesse nível de radicalismo. E tem aqueles outros de linha arminiana, que você amanhece o dia salvo, meio-dia você perdeu a salvação, à noite você reconquistou. Se tiver um sonho erótico, você perdeu a salvação de novo, é um inferno. O primeiro grupo, porque cria um supremacismo, uma ousadia e um estímulo à morte da consciência, a andar com uma boa consciência todo dia diante de Deus. E o segundo grupo, porque produz uma neurose e uma paranoia que são totalmente favorecedoras de uma internação em clínicas psiquiátricas. Ambas as coisas são profundamente adoecedoras. Aí o Foco 6544 pergunta, fala sobre a dor da vergonha de algo que você fez e se arrepende.
eu não tenho o que falar. Tudo o que eu fiz e do que eu me arrependi, já morreu, já acabou, já foi sepultado, já foi lavado no sangue de Jesus. Eu não vivo de passado nenhum passado. O coração, olha aqui para mim, todo limpo em Cristo Jesus, totalmente pronto para toda boa obra. Então, você, tome cuidado, porque se você fez essa pergunta, é porque eventualmente você vive disso, não é, meu filho? E você me perguntou isso, ou porque você seria uma pessoa muito mal intencionada e queria ver se me provocava por algum lado da vida, ou então é porque você vive esse tormento. Mas eu não vivo de vergonha nenhuma. Não tem diabo, nem demônio, nem homem, nem anjo, nem ninguém diante de quem eu diga com licença. Não, eu estou lavado, coberto, justificado em Cristo Jesus. Eles é que fogem de mim, não sou eu que fujo de nada. Metam isso na cabeça de vocês. Eu estou nesse mundo fazendo as malignidades fugirem. Eu sou um assombrador de assombrações aqui na face da terra. Então, isso tudo aí nem existe para mim. Caio, falar sobre o texto bíblico de Mateus 24, 30 e 31, é o sermão escatológico. E eu não estou, deixa eu ver a minha Bíblia aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu até sei mais ou menos qual é a parte, mas para não ficar dando um chute, porque eu tenho tudo isso de memória, 24, 30 e 31, foi isso? 30 e 31. Está aqui bem diante de mim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a volta de Jesus, que reunirá os seus escolhidos. Qual é a dúvida? Eu creio nisso. Você não crê? Amém. Vamos em frente. E tem no YouTube? No YouTube tem tudo. É lá que tem mesmo. É no YouTube, não é aqui no Instagram. Aqui eu faço coisinhas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É uma mídia de coisas rápidas, de consumo rápido. É no YouTube que estão lá as coisas longas, a exposição de Mateus, uma coisa, material, mais de 25 mil vídeos, todos com no mínimo 1 hora de duração, todos de ensino, e vocês deixam de ir lá. Pois bem, vamos em frente. Ama o seu próximo como a si mesmo, é o óbvio. Caio, meu filho te enche. O quê? Meu filho te enche. Conheceu meu netinho também, fiquei tão feliz por eles. Eu realmente não entendi, só suponho que o teu filho me conheceu, o netinho também, e você ficou muito feliz com esse fato. Espero que seja isso que você quis dizer. Qual a melhor editora para comprar o livro de Enoque? Qualquer um, o livro é o mesmo. Não tem editora boa, entra aí no Amazon e compra. São todos iguais. No meu livro Nefilim, eu tenho a tradução de quase todo ele, eu fiz durante o texto do meu livro Nefilim, que você também acha aí na Amazon. Tanto quanto acha aqui na Prologos. Na Prologos, se você aqui no meu Instagram olhar nos links, você vai encontrar o link da Prologos, que é onde estão os meus livros. Clique lá, clique que você vai encontrar o Nefilim. Mas na Amazon você tem toda a história do livro de Enoque, não importa qual seja a editora. Caio, sendo o espírito humano eterno, este é o motivo da salvação ou condenação serem eternas? Não, o espírito do homem pode se tornar eterno, mas ele não é necessariamente eterno. Tem homens que nascem até sem espírito. Tem seres humanos que são só máquinas solares. São só, como diz Paulo em 1 Coríntios 2, são só entes psíquicos. São máquinas psíquicas funcionais.
mas ainda estão mortos em delitos e pecados. Então, o Novo Testamento não dá margem para você imaginar que todo mundo que nasceu desenvolveu um espírito. Tem muita gente que nasceu e não desenvolveu um espírito. Eles têm apenas psique, são apenas seres almáticos, são androides funcionais, de racionalidade, inteligência, de QI, mas espiritualmente mortos, que foi o que Jesus disse quando afirmou: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou como Paulo disse: ele nos deu vida estando antes nós mortos em nossos delitos e pecados. Ou desperta, ó tu que dormes, está em Efésios. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Tem muita gente que quando morrer vai simplesmente desaparecer. A vida eterna, Jesus deixou claro que é para quem crê. É para quem crê. Para quem crer em mim. Aí você diz, então significa que quem não ouviu a informação não tem a vida eterna. Não. Tem gente que não ouviu o nome Jesus nem a informação sobre a encarnação histórica de Deus em Cristo, mas que pratica o Evangelho. Como o irmão de Jesus, Tiago, diz: mostra-me a tua fé, cheia de informações, sem obras, sem práticas de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Mostra-me essa fé destituída disso tudo, que é oca, que é nada, que para nada aproveitará, e eu, sem palavras nenhuma, sem confissão nenhuma, através do amor, da compaixão, da bondade, da misericórdia, do apreço pelo próximo, da solidariedade, do carinho que olha, que enxerga, que se interessa e que levanta, farei confissão da minha fé, Salvador em Cristo, mesmo que eu nunca tenha ouvido o nome Jesus. É isso que os crentes não entendem, e é daí que vem esse supremacismo tão demoníaco que toma conta de vocês muitas vezes. Deixa eu voltar aqui, eu tive que andar para trás, porque está subindo com uma rapidez muito grande. Acabei, quem foi que falou? Oronaldi, Rafael Oronaldi, Caio, acabei de perder minha filha de 2 aninhos. Está muito difícil para mim e para minha esposa. Eu sei, meu filho. 2 aninhos já deu para ter muita vidinha com ela e muito sonho. Eu perdi filhos de um dia de nascido e a gente sofre, e perdi filhos de 22 anos de idade. Aí a gente sofre infinitamente mais. Quanto mais tempo de convívio você tenha tido, quanto mais tempo de convívio você tenha tido com a pessoinha, com o filhinho ou a filhinha que tenham partido, mais intenso é o sofrimento. E eu te peço, Jesus, que tu consoles o coração desse casal, desses amigos queridos que estão sofrendo. Põe a tua mão e traz aquela consolação doce, que excede a todo entendimento, que não tem explicação, mas que estranhamente pacifica o coração.